Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Não tema a solidão em determinados momentos da vida, pois muitas vezes o que nos coloca no eixo é uma oração solitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que a alegria do Cristo ressuscitado continue despertando a paz e a alegria no seu coração, te levando a ter cada dia mais sede e fome de justiça, como Jesus recomenda que tenhamos, e dispensemos a todos à nossa volta essa alegria do Cristo ressuscitado, que faz com que nós o amemos e o testemunhemos ao longo da nossa vida, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. A necessidade da solidão com Deus. Mensagem para o dia 10 de abril. Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão. Mateus 14, versículo 22 e 23. Meu filho querido, ao cair da noite, quero que penses sobre a importância da solidão com Deus. Em meio a tantos compromissos e distrações, pode ser difícil encontrar tempo para ficar a sós com o Senhor. Mas quero que saibas que é nesses momentos de quietude e oração profunda que encontra forças renovadas. Jesus muitas vezes se retirou para orar sozinho, e assim também devemos fazer. Eu, como tua mãe, te chamo a reservar momentos de solidão com Deus, quando podes falar com Ele de coração aberto, sem pressa. Esses momentos de silêncio e intimidade são essenciais para fortalecer tua relação com o Senhor. Ele te espera para compartilhar seu amor e sua sabedoria. Nesses momentos de descanso, reserva um tempo em teu coração para estar com Deus. Agradece pelo seu amor e busca neste silêncio o consolo e a força que só Ele pode nos dar. Palavra-chave: fortalecer. Tudo que Jesus fez foi também para nos deixar como exemplo. Ele tinha a missão dele. E tudo aquilo que ficou registrado, porque nem tudo ficou registrado, mas o que ficou registrado é para exemplo para nós. E uma das coisas que Jesus fazia com frequência era se retirar para orar. Ele tinha essa necessidade, ele tinha o reconhecimento desta necessidade. É diante de Deus e é com Deus e é para Deus que nós temos que falar do nosso dia a dia. Aconteceram coisas boas? Louvado seja Deus. Estamos com dificuldades? Tende misericórdia de nós, Senhor. Sejam coisas boas, sejam momentos difíceis, falemos com Deus. Coloquemos para Deus as nossas coisas, tudo aquilo que é importante para nós e nos abasteçamos para que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida. A vida é luta? A vida é luta, mas tem momentos de calmaria também. E nestes momentos de calmaria, não podemos nos enganar e nem baixar guarda, porque senão a gente deixa o comodismo tomar conta, nós deixamos
talvez até uma preguiça se instalar na nossa vida e esquecemos da vida de oração. Isso não é bom, isso não é nada bom. Nós precisamos buscar força na Eucaristia, sim, mas nem todos conseguem ir à Santa Missa diariamente. E assim, precisamos então de qual forma manter um contato com Deus? Falando com Ele no dia a dia. Logo que acordamos, nós temos que já ter consciência. Quanto mais durante o dia a gente fala com Deus, maior é a possibilidade de, assim que a gente abra os olhos, a gente se lembrar de agradecer. Hoje, como é aniversário do meu filho, eu levantei da cama meio que num pulo e o celular não tinha tocado. Eu achei que ainda era antes do meu horário. Quando eu fui olhar o celular, por algum motivo, ele não tocou. Passou 10 minutos do horário normal. Então, nisso eu vi que eu estava atrasada, não fiz ali as minhas orações que eu costumo fazer. Assim que eu acordo, ouvindo que o celular tocou, eu já começo as minhas orações, já vou falando com Deus. Vou até a sala, desligo o celular, tenho ali um momento de oração para depois ir fazer café e acordar meu filho, essas coisas todas. E hoje não, hoje foi assim, um dia inusitado. Aí eu percebi que eu estava atrasada e eu queria fazer uma surpresa para meu filho, levar um bolinho lá para ele para cantar parabéns e acordá-lo na cama. Então foi assim, mas é um dia que saiu da rotina. E o que eu fiz foi por amor ao meu filho, que eu reconheço que é uma bênção na minha vida. Nós falamos para ele o quanto nós o amamos, nós falamos para ele que nós desejamos as bênçãos de Deus sobre ele. Então, assim, às vezes nós estamos em situações que a gente não fez ali o sinal da cruz sobre nós e iniciamos uma oração, um Pai Nosso, algumas Ave Marias. Às vezes não é essa oração formal, mas é aquela oração de todos os dias, de em tudo colocar Deus, em todas as conversas ter Deus, em todos os momentos abençoar. Isso também é vida de oração. Quando você fala com o seu filho de modo amoroso, instruindo ele no caminho do bem, falando as verdades do céu, abençoando ele, ressaltando as qualidades boas, qualidades são boas, né? As características boas que então são qualidades, e falando que Deus fica contente com isso, falando que foi Deus quem o trouxe e o presenteou é, ele na sua vida. Então, tem esses momentos na nossa vida onde a gente apoia as pessoas com coisas boas, dizendo que Deus está abençoando, que Deus vai cuidar disso, que Deus está olhando, que Deus vai ter misericórdia. Tudo isso também é uma forma de oração, é uma forma da gente colocar Deus nas nossas conversas. E é um risco muito grande quando a pessoa não tem esse costume de colocar Deus nas conversas, porque onde não tem Deus, tem qualquer coisa. E nós, enquanto cristãos, nós não podemos nos ocupar com qualquer coisa. Como cristãos, nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que ter sempre o olhar voltado para as coisas do céu. E Jesus, ele tinha consciência da sua missão aqui na terra. Por isso, ele curava, ele libertava as pessoas, ele pregava, ele instruía, mas ele também buscava se fortalecer na fé, por incrível que pareça, né? Porque ele buscava a força em Deus para continuar seguindo na sua missão. E ele rezava não só por ele rezava pelos discípulos, ele rezava por mim e por você. Quando ele se colocava em oração, ele podia estar vendo todas as nossas
provações, todas as tentações que nós passamos e Ele intercedia então por nós, para que a gente não perca a graça, para que a gente não deixe que o amor de Deus passe sem que nós percebamos. Jesus, ele tinha esse olhar por nós, ele tinha e tem, mas aqui, enquanto essa vida humana, ele tinha essa preocupação com os seus discípulos que, quando ele passasse pela morte e ressurreição e então fosse para o céu, para que os seus discípulos escolhidos por ele pudessem levar adiante o plano da salvação, levando adiante a divulgação do reino, ministrando a palavra. Tanto que depois que Jesus ressuscitou, apareceu para eles e tal, eles logo já foram se encaminhando, saindo 2 a 2 realmente para pregar o Evangelho, para levar a Boa Nova a todas as cidades vizinhas e não tão vizinhas, né? Eles andaram muito. Numa época que não tinha internet, não tinha rádio, eles levaram, eles propagaram muito rapidamente a mensagem de Jesus. O próprio Jesus nos ensinava: saia da multidão, tenha momentos de silêncio. Infelizmente, tem muita gente que se dá ao trabalho, ao desserviço, de criticar as pessoas que rezaram na quaresma com o Frei Gilson, com o Instituto Hesed. Gente, o próprio Jesus fazia isso. Ele orava de madrugada, ensinando para nós. E é triste porque tem católicos, tem pessoas da nossa mesma profissão de fé tendo esse tipo de comportamento. O que a gente faz nesse momento? Lembra deles e reza por eles. Tá rezando com o Frei Gilson? Reza com as intenções do Frei Gilson, mas reza também para a proteção do Frei Gilson. Reza também pelos caluniadores, pelos invejosos, porque sim, Jesus foi vítima da inveja. E todos os que seguem a Jesus serão criticados, caluniados, invejados. E nós temos que rezar por essas pessoas também. Por quê? Não é contra homens de carne e sangue que a gente luta. Essas pessoas são, infelizmente, enganadas pelo maligno e proferem palavras desnecessárias, tentam desmerecer os atos, o empenho das pessoas em seguir firme buscando Jesus, buscando crescer espiritualmente e oferecendo cada vez mais de si para Deus. Precisamos desses momentos de silêncio, para que Deus possa falar conosco. Agradeçamos, peçamos para nós, intercedamos pelas pessoas à nossa volta, rezemos pelas santas almas do purgatório. É um engano muito grande quando uma pessoa falece, as pessoas, está com Deus. E aí não rezam. Era tão boa. E aí não reza por essa pessoa. Gente, todas as pessoas merecem, todas as pessoas precisam das nossas orações. Não vamos nos esquecer disso. Então, hoje, antes de dormir, faça a sua oração pessoal. Lembre-se de pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua consciência para te mostrar os pecados que você cometeu nesse dia e já peça perdão. Às vezes, a gente tem uma dificuldade de reconhecer esses pecados, mas com a constância de pedirmos que o Espírito Santo nos ilumine a consciência, a gente pede hoje, amanhã e depois, e a semana que vem, o mês que vem, e ele vai atender, porque
Quando o Espírito Santo perceber que realmente nós temos essa vontade de nos tornarmos mais santos, de ofendermos menos a Deus, de reparar as nossas próprias ofensas a Deus, quando o Espírito Santo percebe que é genuíno, que nós realmente temos interesse nisso, ele vai dar essa iluminação de consciência, ele vai nos levar a perceber, admitir e buscar meios de reparar a esses pecados. Essas orações que nós fazemos sozinhos é muito importante. Então, ouça sim os evangelhos, ouça sim as pregações e homilias que você tem acesso aí no teu celular, dia após dia. Se você tem oportunidade de missa diária, louvado seja Deus por isso. Mas silencie o teu coração também. Tenha os seus momentos de vida de oração na sua casa, na sua quietude, como a Bíblia fala, entra no seu quarto e ora ao Pai em silêncio. O seu quarto do seu coração. Vida em comunidade, sim, óbvio, mas aquelas orações solitárias também, onde está você e Deus, para que Deus tenha a oportunidade de falar contigo fora do barulho das pessoas, de televisão, de seja do que for. Nós só temos a crescer na fé, na espiritualidade, na intimidade com Deus e com os nossos anjos da guarda. Infelizmente, nós falhamos muito. Às vezes até a gente fala o anjinho da guarda quando fala para a criança, mas nós também temos um anjo da guarda. E aí, só a criança que tem? Não, todos nós temos. Nós temos que desenvolver essa amizade com o nosso anjo da guarda, porque Deus confiou a eles a missão de nos levar para o céu, de nos auxiliar neste caminho até chegar ao céu. Então, por que que a gente abre mão disso? Por que que a gente passa tempos sem conversar com o nosso anjo da guarda? Anjo da guarda não é presente apenas para as crianças, é para todos nós, desde a nossa concepção até que a gente entre no céu, o nosso anjo da guarda estará nos acompanhando, nos direcionando, nos inspirando, nos protegendo. É o melhor amigo que nós temos e o próprio Deus o designou para cuidar de nós. Então, tenhamos os nossos momentos de oração para crescer na nossa espiritualidade, para que a gente agradeça a Deus Pai, para que a gente se recomende a Nossa Senhora, para que a gente fale com o nosso anjo da guarda. Na verdade, assunto, motivo não falta. Prestemos bastante atenção sobre isso. As nossas orações diárias, os nossos momentos com Deus. E rezemos sempre pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pelas intenções da Virgem Santíssima, pela nossa conversão, pela conversão de todos os pecadores, pela santificação do clero. Aliás, neste mês de abril, a intenção do Santo Padre é pelos padres que passam por momentos de dificuldade, por momentos de provação. Como eu disse, motivos para a gente se colocar em oração não faltam. Temos tanto a agradecer, temos tanto a pedir para crescermos na fé. Podemos pedir coisas para o nosso dia a dia, uma casa nova, uma oportunidade melhor de trabalho? Sim, podemos, devemos, mas também pela nossa espiritualidade, pelo nosso crescimento, para que nós possamos agradar a Deus cada dia mais. Palavra-chave de hoje: fortalecer. Busquemos nas nossas orações crescer e fortalecer. E isso só acontecerá com a nossa intimidade com Deus. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.